Meu nome é Gabriele Matias Reis, eu sou aluna de mestrado e sou orientada pelo professor Wagner Alves Carvalho. Hoje eu vou apresentar sobre a segunda atividade da disciplina de Química Integrada 3, cujo tema é sobre artigo seminal. Uma breve introdução sobre meu projeto de pesquisa do mestrado é que o principal objetivo é a obtenção do 5-hidroximetilfurfurol, o qual é conhecido por 5-HMF. Ele é obtido pela reação de desidratação da frutose com o auxílio de um catalisador que contenha um ácido de Bronsted. No entanto, a disponibilidade da frutose para uso é inferior ao comparar com a disponibilidade de outras moléculas mais complexas, como a glicose. Dessa forma, o intuito é obter o 5-HMF utilizando a glicose. E visto que ela é uma molécula mais complexa do que a frutose, a obtenção direta de 5-HMF a partir da glicose é mais difícil. Sendo assim, para utilizar a glicose, ela precisa passar por uma etapa de isomerização para a frutose, a qual ocorre com o auxílio de um catalisador que contenha um ácido de Lewis. Deste modo, para realizar a procura por artigo seminal na base de dados Web of Science, foi utilizada a palavra-chave 5-hidroximetilfurfurol. No período de 1945 e 2021, foi encontrado quase 3.340 artigos publicados e mais de 100.000 citações sobre este tema. Para refinar a busca desse relatório de citações, pode-se perceber, neste gráfico de número de citações por ano, que no período a partir de 2000 a 2012, houve um aumento do número de citações sobre o 5-HMF. Sendo assim, ao refinar a busca neste período de 2000 a 2012, foi encontrado quase 590 publicações e mais de 44.000 números de citações sobre o 5-HMF. Neste relatório de citações, foi encontrado uma série de artigos sobre o 5-HMF. No entanto, foram selecionados 3 artigos, os quais serão explicados nos slides a seguir. Este primeiro artigo ele foi publicado por Roman Leshkov em 2006 e possui 1.136 citações. Uma breve informação sobre este pesquisador é que ele trabalha no MIT, nos Estados Unidos, possui um índice H de 41 e 9.948 número de citações. A respeito deste primeiro artigo selecionado, foi estudado sobre modificadores de fase que promovem a produção eficaz de HMF em frutose. Estudando sobre este tema, os autores chegaram nas seguintes conclusões: que o 5-HMF é uma molécula plataforma com potencial para substituir as moléculas de petróleo, que concentrações de frutose de 10 a 50% em peso possibilitam altos rendimentos, com 80% de seletividade para 5-HMF, além de promover 90% de conversão de frutose. Eles chegaram na conclusão também que processos de separação de baixa temperatura, como evaporação e destilação a vácuo, têm sido usados para separar vários solventes e subprodutos de misturas de 5-HMF. E por último, eles chegaram na conclusão que resultados de simulações previram que uma separação eficiente de 5-HMF em DMSO puro requer 40% mais energia
em comparação com o líquido iônico puro. Este primeiro artigo ele foi publicado na revista Science com um alto fator de impacto de 41,845 e um extrato Qualis na CAPES com classificação como A1. Neste slide se encontra a relação de artigos que citaram o artigo de Roman-Leskov. Pode-se perceber que todos eles possuem um número de citações superior a 1.300, mostrando assim como este artigo de Roman-Leskov contribuiu para a área sobre a obtenção do 5-hidroximetilfurfurol. Relatando sobre o segundo artigo selecionado, ele foi publicado pela Rosatella no ano de 2011 e possui cerca de 981 número de citações. Uma breve informação sobre esta pesquisadora é que ela trabalha na Universidade de Lisboa, em Portugal, possui um índice H11 e mais de 1.600 citações. A respeito deste segundo artigo selecionado, Rosatella e outros pesquisadores avaliaram o 5-HMF como uma molécula plataforma, estudando suas propriedades biológicas, o processo de síntese, as aplicações sintéticas e os processos integrados mais eficientes para a transformação de carboidratos em HMF. Eles verificaram uma melhora considerável para a conversão de frutose em HMF, enquanto que a transformação de glicose, sacarose e celulose ainda continua muito difícil, devido à complexidade dessas moléculas ao comparar com a molécula de frutose. Eles também observaram condições de reações mais eficientes, como temperatura mais baixa e maior concentração inicial de carboidratos, maiores conversões e seletividade de 5-HMF são desejáveis e que esses processos não podem poluir o ambiente. Só que ainda restam dúvidas sobre o 5-HMF, dúvidas que ainda não foram respondidas, pois ainda há discordância sobre a toxicologia deste composto para humanos. Neste slide se encontra a relação de artigos que citaram o segundo artigo selecionado. Pode-se perceber que todos eles possuem mais de 700 números de citações. E isso mostra o quão impactante esse segundo artigo foi para a literatura. Relatando sobre o último artigo selecionado, ele foi publicado por Tida no ano de 2007 e possui mais de 830 número de citações. Uma breve informação sobre este pesquisador é que ele trabalha juntamente com o pesquisador do primeiro artigo, o Roman-Leskov, e que ele trabalha nos Estados Unidos, possuindo um índice H7 e mais de 5.460 citações. A respeito deste último artigo selecionado, publicado por Tida e colaboradores, eles estudaram a produção do 5-HMF e do furfurol pela desidratação de mono e polissacarídeos derivados da biomassa. Eles chegaram nas seguintes conclusões. Primeiro que as principais variáveis de um processo que influenciam os rendimentos de 5-HMF são pH da solução, o conteúdo de DMSO na fase aquosa, a concentração de açúcar, a natureza do ácido e a extração do solvente. Além disso, eles chegaram na conclusão que o sistema bifásico pode ser ajustado para processar diversas moléculas de matéria-prima para produzir 5-HMF. E por último, eles chegaram na conclusão que um sistema de reação bifásico é um passo
em direção a uma produção mais econômica, tanto do 5-HMF quanto do fosforal, através de um processamento mais barato e com disponibilidade de matérias-primas renováveis. Neste slide se encontra a relação de artigos que citaram o terceiro artigo selecionado. Pode-se perceber que todos eles possuem mais de 1000 número de citações. A revista onde o segundo e o terceiro artigo foram publicados foi na revista Green Chemistry, que possui um fator de impacto de 9,480 e um extrato Qualis com classificação A1. Relatando agora sobre o panorama desta área, sobre como o 5-HMF é tratado mundialmente, pode-se perceber neste slide que as principais universidades que estudam sobre este tema, elas não são brasileiras, mas sim a maioria chinesa. Neste slide está representado os principais países que estudam sobre o 5-HMF. Como já relatado no slide anterior, as principais universidades que estudam são as universidades chinesas, logo o primeiro colocado que estuda sobre o 5-HMF é a China, em segundo, os Estados Unidos, e em terceiro, o Japão. Pode-se perceber que o Brasil se encontra nessa lista de países que estudam sobre este tema, estando em 7º lugar. Eu separei os principais pesquisadores que estudam sobre o 5-HMF e pode-se perceber que, nesse slide, que a maioria deles possuem nomes chineses, visto que o país que mais estuda é a China, as principais universidades que estudam é a China, esse resultado não é nada surpreendente, sendo que os 3 primeiros pesquisadores que estudam sobre essa área também são chineses. Falando um pouco sobre o primeiro pesquisador chinês que mais publica sobre 5-HMF, ele possui uma série de artigos publicados, todos eles muito importantes para a área, visto que eles possuem mais de 179 citações. Este pesquisador, ele possui um índice H de 46 e quase 6.400 números de citações. Para saber como está o panorama desta área sobre o 5-HMF no Brasil, eu refinei na base de dados do Web of Science e encontrei que os 3 primeiros pesquisadores que mais publicam sobre o tema pertencem à Universidade Federal de Santa Catarina. Vale destacar que o meu orientador, que é o Wagner Alves Carvalho, ele se encontra também nessa lista da Web of Science. Sobre a primeira pesquisadora que estuda sobre o tema de 5-HMF é a Ana Carolina Costa, como observado no slide anterior. Ela possui um índice H de 23 e 1.460 número de citações. Pode-se perceber que entre as suas publicações, o primeiro colocado possui um número de citações de praticamente 47, mostrando que este tema também é pesquisado no Brasil com um número de citações consideráveis e que o tema está crescendo tanto no Brasil quanto mundialmente. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar escrito aqui embaixo no fórum. E caso alguém queira saber mais sobre a área, pode me mandar no e-mail que está escrito neste slide que eu respondo vocês. Obrigada pela atenção de todos e até o próximo vídeo.